Vamos falar sobre um alerta? Essa imagem que você está vendo aqui é Punta Cana. Punta Cana é um lugar sensacional. Eu só vi por foto ou por vídeo, né? Só por foto ou por vídeo. É o Caribe, gente. Hotéis, aqueles resorts all inclusive, sabe? Que você come e bebe 24 horas por dia. Tem de tudo por lá. Era um sonho de um grupo viajar para esse lugar. Foram poupando, foram investindo, pagando um pouquinho por mês. Mas aí veio uma surpresa. Opa, peraí. O que foi prometido não vai ser cumprido? E começou a sentir um cheirinho, né, Wesley? Aquele cheirinho diferente, cheirinho de golpe. E tá virando caso de polícia essa história, hein, Wesley? Está como caso de polícia nesse momento, boletins de ocorrência já foram inclusive registrados na delegacia de estelionato que está apurando esse caso. Detalhe, né, Parra? Punta Cana é um verdadeiro paraíso, né? Eu também não conheço, apenas por foto, mas claro que é um sonho muito grande. Então muitas pessoas juntaram dinheiro, pouparam para poder passar esse período de férias, então, em um verdadeiro paraíso. Conseguiram chegar até o local, tiveram uma passagem de ida. Quando chegaram neste local, inclusive tinha um hotel disponível para essas pessoas, elas se hospedaram, mas foram surpreendidas. Quando passaram alguns dias, o hotel chegou e informou, olha só, acabou então o período de hospedagem, vocês não podem mais ficar aqui. Claro que foram surpreendidas, afinal, tinham comprado um pacote de viagens com uma agência de turismo aqui de Londrina, então tiveram que se virar lá em Punta Cana. Imagina só, você viajando, né, no momento de férias, quando passa por um pesadelo muito grande dessa forma. Resolveram ir até o aeroporto, mas 9 pessoas não conseguiram voltar com um pacote que havia sido comprado dessa agência de turismo, ou seja, não tinham a passagem disponível. As pessoas tiveram que gastar do próprio bolso, fora o dinheiro que já havia sido gasto, então, nesse pacote. Existem relatos de até R$6.000 de custo para poder arrumar um outro hotel e, além disso, a passagem de volta, que não é barata. Ontem, o repórter Rafael Sanches conversou com vítimas desse caso, pessoas que foram até a delegacia, registraram o boletim de ocorrência, estão revoltadas, pedem o dinheiro de volta, pedem uma indenização e também que a pessoa responsável seja investigada pela polícia. Nós vamos ouvir a primeira vítima, Parra, contando em detalhes como tudo aconteceu e depois qual a versão da Polícia Civil, que já está investigando esse caso. Vamos ouvi-la. Nós compramos um pacote de viagem, né? E fomos para Punta Cana. E não conseguimos o retorno. Ficamos lá abandonados, sem condições de voltar. Tivemos que comprar a nossa passagem de volta. Era minha viagem, eu sonhei com essa viagem, queria passar os dias alegre, feliz lá com minhas cunhadas, com minha irmã. E passei uns dias felizes, mas o final foi terrível, gente. Foi terrível e não desejo isso para ninguém. Como que foi nesse período que vocês ficaram lá, digamos assim, desamparados, sem conseguir, buscando passagem, enfim, como é que foi essa sensação para vocês? Terrível, porque não tínhamos mais o resort que a gente estava, né? Tivemos que procurar um outro hotel, ficamos num hotel péssimo, assim, de baixo, estrela lá, bem ruinzinho, até dar o dia que conseguimos voltar. Qual foi o prejuízo que vocês tiveram, financeiro, no final das contas, mais ou menos? Em torno de uns R$6.000. Isso Só com a volta dessa viagem. Mas a gente já tinha comprado outra viagem para o ano que vem. Então, juntando tudo, a gente teve mais ou menos R$27.000 de prejuízo. Qual foi a justificativa para que o dono da agência deu para vocês ficarem, entre aspas, presos lá em Punta Cana? Que ele ia resolver, que a gente podia comprar e voltar, que ele ia ressarcir. Mas, chegando aqui, simplesmente, ele correu. Sumiu e ninguém sabe onde ele está. É a viagem dos sonhos que se transformou num verdadeiro pesadelo, hein, Wesley? O que a polícia tem feito com relação à investigação desse caso, hein? A gente está vendo imagens aí do local de Punta Cana, um lugar paradisíaco. Ou seja, era uma viagem para ficar para sempre na memória dessas pessoas. Vai ficar, mas pelo lado negativo, hein, Wesley?
É, de uma forma traumática, né? Essas pessoas com certeza agora terão medo de viajar novamente, vão redobrar a atenção quando for assinar algum contrato com alguma agência de viagem. Infelizmente, essa situação aconteceu e, como disse a mulher, teve um prejuízo aí de aproximadamente R$ 6.000. Imagina só se vai para a viagem e não tem esse dinheiro para voltar, né? O que faria, então, um momento de desespero em Punta Cana, apesar que é um local lindo, maravilhoso, mas o melhor momento da viagem também é voltar para casa, né, pá? Esse pessoal teve muita dificuldade. A Polícia Civil agora está investigando esse caso, inclusive essas pessoas já foram até a delegacia, prestaram depoimento, apresentaram os documentos necessários ao delegado Edgar Soriani, que é o responsável pela delegacia de estelionato. Mas, a princípio, a Polícia Civil vai entender se foi um desacordo comercial ou realmente se trata de um golpe. Tudo ainda está sendo investigado. O proprietário dessa agência de viagens também será intimado até a delegacia para prestar depoimento e explicar o que teria acontecido com essas dezenas de pessoas que passaram por esse momento realmente bem complicado. Um fato que também chamou a atenção, Parra, segundo a polícia, esse homem, então, que seria da agência de viagens, teria forjado recentemente um sequestro, teria se passado por uma vítima de um sequestro e depois disso não teria sido mais visto. Então, também chama a atenção essa informação que chegou até a polícia e tudo está sendo apurado, como explica o delegado Edgar Soriani agora aqui no BG. Esse fato, ele foi motivado por uma circunstância ocorrida na semana passada, em que uma família chamou esse proprietário da agência para... eles tinham contratado uma viagem de R$ 40.000 para Punta Cana e faltava pagar a outra metade. Tinham pago 20 à vista e faltavam pagar outros R$ 20.000. Chamaram ele até a residência com a proposta de acertar esses outros R$ 20.000 para uma viagem que ocorreria em março do ano que vem. Ele chegou até o local, a família falou, olha, nós queremos ou o voucher ou o nosso dinheiro de volta. Se você não vai nos dar a viagem, nós queremos o dinheiro de volta. E como forma de devolver o dinheiro, ele teria dado o carro dele como garantia de pagamento. E houve uma solicitação que parecia que ele estava sendo sequestrado, a família, um sócio dele reportou isso e foi chamado a polícia militar no local. E nós descobrimos que tudo isso foi um mal-entendido, que se tratava-se desse desacordo comercial referente a viagens. O que nós não sabíamos é o seguinte, eu ouvi hoje uma vítima que, primeiro, ela foi viajar, teve problemas ao embarque em São Paulo, poucos dias antes, 2 dias antes deles voltarem de Punta Cana, ele não tinha comprado as passagens de volta. Então, a família, esse grupo de viagem teve que arcar sozinho com a volta. Então, já mostra que nisso ele já não honrou esse compromisso com essa família, né? Um outro indivíduo aqui que está fazendo BO aqui, eu já conversei preliminarmente, ele disse que tinha uma viagem na pandemia, mas como ele pegou Covid, foi postergado e não houve a restituição desse valor. E que agora ele comprou passagem para o Japão e também está temeroso de não ser ressarcido ou viajar. Então, existem muitos indícios de que houve o crime de estelionato ou o inadimplemento desses contratos, que provavelmente não serão honrados, e o motivo dessa enxurrada, as próprias vítimas começaram a ligar na imprensa para reportar o fato. Nós temos alguns indícios, mas de concreto ainda, falta a oitiva desse indivíduo para que ele esclareça se ele vai honrar esses compromissos, foi um golpe, se ele realmente quebrou, qual que é a justificativa disso, onde foi parar esse dinheiro das viagens, porque tem um grupo que eu estou agendando para ouvir entre quinta e sexta-feira e no decorrer da semana que vem, que são mais de 20 famílias, que cada família tem vários membros, que segundo eles, eles investiram mais de R$ 500 mil em passagens. Então é isso que a gente precisa saber, para onde foi parar esse dinheiro, por que ele não, ao receber esses valores, ele já não comprou as passagens. Doutor Edgar Soriani, que é o delegado de estelionato em Londrina, ele que cuida desse tipo de caso. A nossa produção tentou entrar em contato com os sócios proprietários da agência, mas eles não atenderam as nossas ligações. O espaço está aberto aqui, até porque nós precisamos dar um retorno sobre esse caso. Em caso contrário, todas as agências acabam sendo alvo disso, né? Então,
O espaço está aberto para que a agência possa se manifestar e explicar. A polícia está atrás desse caso, para poder investigar. E a gente tem que tomar os devidos cuidados, né? É difícil quem tem a grana falar assim, vou viajar para os Estados Unidos. Tenho, sei lá, 30 mil reais aqui para pagar uma viagem. Ninguém faz isso. As pessoas se planejam, vou ter férias, nós estamos em agosto de 2023. Vou viajar, sei lá, em dezembro de 24. Vou lá para a Europa, fazer um tour pela Europa. Vou gastar, sei lá, 40 mil. Vou poupar X por mês para comprar passagem, hospedagem, um translado entre os países lá e boa. E vai guardando. E contrata uma agência para cuidar de tudo. Para cuidar das passagens, do translado, de repente um guia turístico para te atender, a um restaurante legal que você quer reservar. Vai pagando por mês. Mas e aí? Qual que é a confiança que você vai ter de que a agência não vai te enrolar? Então, são os cuidados necessários que a gente precisa ter para que a viagem dos sonhos não se transforme realmente num pesadelo, como foi no caso desse grupo de londrinenses.